Salmo de número 33. Quem achou diz amém. Você sabe o restante da brincadeira, né? Quem não achou diz misericórdia. É a mesma aqui em Campinas e lá em Montemor. Eu pensei que Montemor estava desatualizado e aqui em Campinas estivesse mais avançado, mas é a mesma, graças a Deus, né? Bom, Salmo 33, nós vamos ler ele inteiro. Cantem de alegria ao Senhor, vocês que são justos, aos que são retos, fica bem louvá-lo. Louvem o Senhor com harpa, guitarra, bateria, contrabaixo e teclado. Está assim na Bíblia de vocês também, né? Não, acho que tem apócrifo aqui na minha, deixa eu continuar. Ofereçam-lhe música, rock, heavy metal. Não está assim aí também? Poxa vida, viu? Música com lira de 10 cordas. Pode ser contrabaixo de 6? Vou continuar agora, sério. Cantem-lhe uma nova canção, toquem bem com habilidade ao aclamá-lo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo que faz. Ele ama a justiça e a retidão. A terra está cheia da bondade do Senhor. Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro de sua boca. Ele ajunta as águas do mar num só lugar e das profundezas faz reservatórios. Toda a terra teme o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes do mundo. Pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Como é feliz a nação que tem o Senhor como Deus, o povo que ele escolheu para lhe pertencer. Dos céus olha o Senhor e vê toda a humanidade. Do seu trono ele observa todos os habitantes da terra. Ele que forma o coração de todos, que conhece tudo o que fazem. Nenhum rei se salva pelo tamanho do seu exército, e nenhum guerreiro escapa por sua grande força. O cavalo é vã esperança de vitória. Apesar da sua grande força, é incapaz de salvar. Mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes a vida, mesmo em tempos de fome. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Nele se alegra o nosso coração, pois confiamos no seu santo nome. Esteja sobre nós o teu amor, Senhor, como está em ti a nossa esperança. Feche teus olhos mais uma vez, nós queremos orar. Ó Deus, a tua palavra foi lida e que ela seja exposta com fidelidade, com amor e com gratidão, e que ela fale o teu querer para nós que carecemos e necessitamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, o Salmo ele faz parte de um bloco um pouco maior chamado de livros poéticos, ou melhor, poesia hebraica. E eu acho interessante, toda vez que a gente fala de poesia hebraica, é que cada um deles é singular. Jó, por exemplo, é uma narrativa poética, por assim dizer. Então é poesia hebraica contando história. O povo de Deus gosta de contar história, e nós gostamos de ouvir história, e sentaríamos aqui ouvindo e contando histórias por um longo tempo. Quando a gente vai para Provérbios, inspirado pelos povos vizinhos, Salomão faz aquele biscoitinho da sorte da China. Pequenas doses de verdades para nosso coração, para a nossa vida e para o nosso cotidiano. Tanto que nós temos dificuldade de relacionar um versículo com outro em Provérbios. Alguns blocos é mais fácil, outros um pouco mais difícil, porque são pequenas doses de sabedoria para nós. É um pai orientando o seu filho acerca de que ele deve fugir do caminho da mulher má e ao mesmo tempo adquirir sabedoria, que é personificada numa pessoa em Provérbios capítulo 8. Eclesiastes é o texto do mau humor. Salomão está ranzinza naquela época, naquela hora que ele escreveu. Eu fico imaginando que ele tinha dormido tarde, levantado cedo e decidiu escrever. Eu não sei se é só com você, mas comigo isso acontece muito. Dormir tarde, acordar cedo, receita para o mau humor.
Ele está bem ácido nessa hora. Mas tem um momento que ele está bem amoroso, né? Que é Cantares de Salomão. No meio de tudo isso tem Salmos, e talvez você pense que Salmos é um pouco diferente, mas Salmos está recheado de porções distintas uma da outra. Se você pega o Salmo 22 até o 25, são chamados de Salmos reais, que apontam para Jesus. Se você pega o final do livro de Salmos, você vai encontrar os Salmos de louvor, o Salmo 150, por exemplo. Se você pega os Salmos 120 a 134, são os Salmos de peregrinação. Se você pega o Salmo 137, em especial a parte final, é chamado de Salmos imprecatórios. O começo do Salmo 137 é muito bonito. Os babilônios chegam para o salmista e falam assim: canta uma música da sua terra para nós. Daí o salmista responde assim: como poderíamos cantar uma canção para ele, se nós estávamos com saudade da nossa terra? Aqui não é o nosso lar. E daí no final ele ora assim para Deus: Deus, tomara que alguém rache a cabeça dos filhos dele contra uma pedra. Isso é um salmo imprecatório. Isso é um salmo imprecatório. A gente viu bastante desse tipo de oração por aí, na época política, tá? Quando um grupo estava atacando o outro, e eles usavam a palavra de Deus para fazer isso. Os salmos ainda tem mais alguns estilos, por exemplo, o salmo de lamento. O salmo 130 é o salmo de lamento. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ou o salmo 13 também é um salmo de lamento. Até quando, Senhor, esconder-te-ás de mim o rosto? Até quando fugirás de mim? Até quando se ausentarás da minha presença? E lá no final ele diz: espera no Senhor, pois ainda o louvarei. A Ele, o Deus meu e meu auxílio. Bom, o Salmo 33 é um salmo de louvor, não tem para onde a gente fugir. É um salmo que vai falar de adoração, de música e de por que a gente deve fazer isso. Então eu quero de maneira bem rápida, e eu prometo, passar 11 pontos para vocês. São 11 mesmo, gente, é verdade, mas vai ser rápido, eu prometo. Esse salmo vai apresentar alguns atributos de Deus. Por exemplo, Deus é criador, Deus é soberano, Deus é juiz, Deus é salvador. Está tudo presente dentro desse salmo. Como eu não vou ter tempo para explicar tudo isso, e seria mais uma aula de escola dominical, eu quero só citar. Você tem vários atributos no Salmo 133 apresentando Deus. Na verdade, se você olhar para todo o Antigo Testamento, você tem 3 livros que apresentam a pessoa de Deus de maneira plena e completa. Um deles é Salmos, o outro dentro do Pentateuco é Deuteronômio, e o outro dentro do livro profético é Isaías. Se você quer conhecer a pessoa de Deus, leia esses 3. Obviamente os outros também falam, também mencionam, mas esses têm proeminência nisso. Qual é o objetivo do Salmo 33 em última instância? Que eu e você devemos confiar em Deus. Então, se você sair daqui entendendo que você precisa confiar nele, que você deve confiar nele, e que você pode confiar nele, em outras palavras, que Deus é digno de confiança, esse pastor aqui vai ficar muito feliz. Extremamente feliz. Na verdade, quando eu estava ali tocando, eu estava pensando 2 coisas. Eu preciso falar 2 coisas para o pessoal. Primeiro, é que a nossa banda está no Instagram. Essa é a primeira coisa que eu queria falar, porque eu sabia que o Patrick não ia falar. Então eu pensei nisso, eu preciso falar. Se você tem Instagram, segue a gente lá, Banda Restify, RESTFY. A gente vai ficar muito feliz de ver vocês lá. O segundo é que nós temos uma música que está nos streamings, que se chama Pedra, que vai ser a última que a gente vai tocar. Se você quiser ouvir essa música depois e também nos abençoar, a gente fica muito agradecido. Volta para cá. Se você fizer essas 2 coisas, eu também vou ficar feliz. Mas se vocês saírem daqui entendendo que Deus é digno de confiança, é esse o nosso objetivo principal aqui. Nesse sentido, o Salmo vai dizer que adoração deve ser algo coletivo e ao mesmo tempo individual, e tudo isso está presente nos Salmos. Isso significa que vai ter situações em que a adoração vai ser sua e que a adoração vai ser coletiva. Vai ter momentos em que você vai estar diante do Senhor e você vai orar palavras como o salmista ora: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E vai ter outros momentos que você vai cantar com todo o povo de Deus. Os salmos apresentam para nós a expressão individual e coletiva.
E para mim as duas servem muito bem. Nós somos igreja no movimento grande, nós somos igreja nas casas, e nós somos povo de Deus no indivíduo, que também oramos, clamamos, buscamos, louvamos e adoramos a Deus. Então, nesse sentido, eu também preciso falar que a igreja enriquece na sua espiritualidade e na sua prática eclesiástica ao incluir salmos, não somente na liturgia, mas também na pregação. Obviamente isso não acontece aqui no Jardim Garcia, mas em outros lugares que eu já fui, o pessoal nem lê mais salmos lia, que dirá pregar sobre eles. E a gente precisa voltar a ter os salmos no nosso cotidiano, na nossa vida, na nossa prática de igreja. Quando o pastor Celso leu o Salmo 96, eu fiquei feliz e pensei assim: hoje nós teremos doses cavalares de leitura de salmo aqui. Então eu já posso ir alegre e feliz para casa. A canção que nós cantamos é o final de um salmo. Nós somos pobres e pecadores, porém o Senhor cuida de nós. Tem um pouquinho de inspiração em salmos aí também. Há um autor chamado Oswald Chambers, que ele diz o seguinte: o que nos molda não é aquilo a que nós dedicamos mais tempo. A gente pensa que nós somos aquilo que nós fazemos e que dedicamos mais na nossa vida. Por isso que algumas pessoas são professores e quando fala, parece que ela já vem com o adjetivo junto, né? Não é o nome, é professor fulano de tal, né? Nós pastores corremos o risco, né? E vem o título reverendo, né? Já vem ali antes, e parece que a gente não tem identidade fora disso, né? E não é uma verdade, é um título. Mas não é o que nós fazemos repetidas vezes que molda quem nós somos, e sim o que exerce o maior poder de influência sobre nós. Nesse sentido, a minha pergunta é bem simples: os salmos têm influenciado a sua espiritualidade? Salmos têm feito parte da sua vida de tal forma que aquilo que você vai falar sai naturalmente na sua vida, dos seus lábios, salmos de louvor ao nosso Deus? Por exemplo, antigamente, quando você chegava na escola dominical, você tinha que falar um versículo bíblico, não tinha? Era presença sua. Eu não sei se hoje continua assim. Lá em Montemor não tem mais isso, né? Aqui também não. A gente precisa voltar a decorar a palavra de Deus, e Salmos é um bom livro para decorar. Começar com o Salmo 23, depois passar para o Salmo 1, depois chegar no 100, no 150 e por fim o 119. Numa sentada só, hein? Tem um pastor amigo meu que ele tem um mentor de 95 anos de idade. E com 95 anos de idade, ele estava decorando o Evangelho de Lucas. De vez em quando a gente tem só desculpa, mas é possível realizar e fazer coisas como essa. Gente, eu não estou entrando no mérito pedagógico da decorar, né, da decoreba e coisa assim. Eu estou falando que é importante a gente colocar a palavra de Deus dentro do nosso coração e usarmos ela. Então, em primeiro lugar, Deus ordena que o adoremos. Se você ler os 3 primeiros versículos, os 3 versículos começam com imperativos: cantem, louvem, cantem-lhe, e depois ele vai falar toquem. Um verbo no imperativo é uma ordem, não tem negociação. A ideia do texto é aqui o seguinte: não tem para onde você fugir, meu filho. Você está com vontade ou sem vontade, você deve adorar o Senhor. Eu não sei se você chegou aqui com vontade ou não, ou talvez você pensou assim: nossa, é uma banda de rock, vai ser um Deus nos acuda hoje. Eu acho que eu vou com um tampão no ouvido para não ouvir nada. Eu preciso te dizer que a palavra de Deus manda que eu e você adoremos a Ele, louvemos a Ele e cantemos a Ele como um imperativo. E eu gosto desse texto porque ele não define necessariamente ritmo. Ritmo faz parte muito mais das nossas convenções do que da expressão bíblica propriamente dita. E eu gosto sempre de lembrar alguns detalhes quando eu falo isso. Por exemplo, há aproximadamente 150 anos, piano, a gente não tem um piano aqui, tem um teclado, era instrumento de cabaré. Era instrumento de cabaré, era tocado em cabaré e não era usado na igreja por causa disso. Violão
era instrumento da boemia há um século atrás, principalmente no Rio de Janeiro, personificado naquela pessoa do malandro, com o chapeuzinho meio de lado e que dançava o seu samba e estava o tempo todo com gracejos, com mulheres por aí, tá? Se você também se lembra bem, há aproximadamente 30 anos atrás, eu lembro disso porque eu fui numa igreja em Indaiatuba, pastoreada pelo Adi Salum, reverendo Adi Salum. Bateria na igreja era pecado. Há 30 anos atrás, não está longe de nós, não está longe. Guitarra, então, para tocar rock, era do coisa ruim. E falam que rock é do capeta. Não posso falar essa palavra. Porém, o rock and roll foi inventado por uma irmã que era da Assembleia de Deus, que fez uma mistura de blues com um andamento um pouquinho mais acelerado e trouxe isso primeiro para dentro da igreja e depois saiu fazendo show por aí. Então nasce dentro da igreja, inclusive quem é considerado o rei do rock and roll, Elvis Presley, era da Assembleia de Deus. Depois ele acaba se desviando, mas teve a sua origem na igreja. E aí eu também preciso falar que a igreja é até hoje um dos maiores celeiros de músicos no mundo. E a gente não pode perder isso. Tudo isso para dizer o seguinte: Deus está falando para mim e para você: cante, louve, adore, cante bem, toque bem, cante bem. Ele está falando isso para fazer com excelência, não é de qualquer forma. Agora, quando eu estou olhando para isso, nós temos uma tendência de fazer uma divisão entre nós. Nós ficamos aqui, tocamos, e daí quando a gente toca música autoral, cria uma barreira maior ainda, né? Parece que a gente toca e vocês só ficam vendo. Eu preciso lembrar que Deus te deu um corpo. Amém? Você tem um corpo aí, não tem? O teu corpo é seu instrumento musical. Tá bom? Você tem cordas vocais que permitem que você cante junto. E que você entoe sons que auxiliam na hora do louvor e da adoração. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele te deu um corpo que permite que você faça ritmos com eles. Pode ser com os pés, com as mãos, batendo no corpo. O que isso significa? Se você achou que aqueles instrumentos eram profanos, teve uma época que eu e você também éramos inimigos de Deus, e Ele nos alcançou pela obra de Jesus Cristo, e esse ser que era pecaminoso, profano, Ele transformou em um corpo que pode adorar a Ele. Nesse sentido, você é um instrumento hoje capaz e habilitado por Deus para prestar louvor e adoração a Ele, da forma como Ele tem feito por meio da sua vida. Cantar desafinado, meu irmão, minha irmã, isso é o de menos. O que importa é que você cante, louve e adore a Ele. Então, quem você era é muito parecido com os instrumentos que eu listei aqui. Agora, quem você é a partir de hoje, o que você faz a partir de hoje, é muito diferente. É muito diferente. Nesse sentido ainda, eu preciso dizer que adoração, o A.W. Tozer diz, adoração não é a música que você canta, é a vida que você leva quando a música para de tocar. Todos nós gostamos de música, alguns gostam de um estilo mais rock and roll. Meus irmãos, eu preciso falar algo, abrir o coração para vocês. Essas músicas que a gente tocou são as mais leves, as mais pesadas a gente não tem tocado em igreja, né? Então, a gente queria muito tocar as pesadas assim, mas eu acho que depois o pastor Celso não ia convidar mais a gente, né? Então a gente veio na mais levinha. Mas se algum dia vocês quiserem ouvir quando a gente for subindo para as plataformas, vai nos abençoar muito, tá bom? Deus ordena que a gente adore. Segundo lugar, Deus é digno de adoração por causa da sua palavra. Tem uma nota explicativa no versículo 4, ele começa assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo o que faz. Se Ele está mandando que a gente cante, se Ele está mandando que a gente adore, se Ele está mandando que a gente faça isso bem, Ele está dizendo isso por uma razão bem simples. Ele tem dado material pelo meio do qual nós podemos fazer isso, é a palavra de Deus. A palavra de Deus
mostra para mim e para você que Deus é digno de toda adoração. Nesse aspecto, eu já falei muito nesse sentido, então nesse aspecto, o ministério de louvor deixa de ser somente o pessoal que está aqui e passa a ser a comunidade como um todo. O ministério de adoração não são as pessoas que estão aqui à frente, é toda a igreja. O pessoal que está aqui à frente é responsável por conduzir pessoas num canto de maneira mais fácil. Isso era feito antigamente de uma maneira bem simples. Por volta da época da Reforma, a igreja de Calvino e algumas outras decidiram cantar somente os salmos. Então eles separavam os salmos para que eles cantassem num período de tempo, todos eles, os 150 salmos. Mas eles sempre colocavam os salmos dentro de uma oitava, uma mesma oitava. Então ia de dó a dó, não ia de dó até o dó 7, por exemplo. Ia de um dó 2 até o dó 3, tá? É uma oitava isso. E fazia com que as crianças cantassem. Se as crianças fossem capazes de cantar aquele salmo, a igreja como um todo seria capaz. E normalmente a melodia não era com muitos saltos de nota. Hoje em dia o pessoal do canto chama isso de odel. Quando você sai da primeira e vai até a quinta, ele vai normalmente uma nota após a outra em sequência, bem simples para não dificultar para a igreja. Por que a gente está falando sobre isso? Primeiro, eles cantavam a palavra de Deus. Nós precisamos cantar a palavra de Deus. Segundo, eles não cantavam nada que a comunidade não fosse capaz de cantar. Era um canto possível para toda a comunidade. Terceiro, toda a comunidade era incluída no canto, desde o mais pequenino até o mais experiente, homens e mulheres. Se vocês lembrarem bem, na época da Reforma, a Igreja Católica fazia um rito, no qual somente os iniciados podiam cantar. Eles cantavam em latim, a comunidade falava português. Não conseguiam cantar. A partir de então, o canto passa a fazer parte da comunidade. Todos nós cantamos a palavra de Deus e cantamos como um grupo de louvor. Você tem um instrumento musical aí, use ele para a glória e louvor do Senhor Jesus. Terceiro lugar, eu falei que eu queria ser rápido, né? Deus é digno de adoração pelos seus atos. Se você ler a partir do versículo 8, ele vai dizer assim: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele todos os habitantes. Daí o versículo 9, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo surgiu. Ele é criador, ele é digno de adoração porque ele criou tudo que existe, tudo que há. A minha vida, a sua vida, o instrumento musical que você foi criado por Deus e para Deus, para ser tocado para a glória dele. Então cante, louve e adore a ele. Quando eu leio esse versículo, eu lembro das Crônicas de Nárnia, e o Aslan falando, e as coisas surgindo a partir da fala de Aslan. É assim que Deus faz. Ele fala e coisas extraordinárias acontecem. Obviamente, Lewis estava inspirado em Gênesis 1, e ele faz um paralelo mostrando para mim e para você como que Deus cria a partir da fala, e mostra isso de uma maneira muito visual, para relembrar que toda a criação adora o Senhor. O Salmo 19, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: os céus proclamam a tua glória, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite fala outra noite. Não há sons, não há palavras, mas por toda a terra se faz ouvir a sua voz. A voz criativa de Deus está sobre nós. O que isso significa? Que esse mesmo Deus que criou o mundo, que inspirou a palavra dele, tem dado para a sua igreja canções que a própria igreja pode e deve cantar. Lá em Montemor nós temos experimentado algumas pessoas que têm gravado as músicas que Deus tem dado para ela. A Silvana, o Igor, são irmãos da nossa comunidade lá que Deus deu algumas canções, abençoou eles, e a igreja tem começado a cantar essas músicas. Quando a gente lê, cantem um novo cântico, eu fico lembrando de uma comunidade, de uma igreja, na qual Deus tem dado músicas especiais para essa igreja cantar, e que para outras igrejas não vai fazer sentido nenhum, mas para a igreja do Jardim Garcia vai fazer todo sentido.
Então talvez você esteja aqui e Deus esteja inspirando você na palavra a escrever algumas canções, e eu desafio você a cantar essas canções aqui na igreja, a apresentar isso para a igreja, e quem sabe isso se torne um canto que marque essa comunidade. As músicas que nós cantamos hoje nos nossos cenários começaram assim, músicas para comunidades específicas, e depois passou para o povo de Deus. Como Deus vai fazer, aí é com Ele. Para nós, o importante é que a gente cante essas músicas. Eu estou lembrando de uma história com Spurgeon. Uma mulher chegou para ele e falou assim: eu quero cantar para Jesus. E daí Spurgeon falou: tá bom. Daí o culto passou, teve um momento de louvor, teve a pregação, e nada do Spurgeon chamar a mulher. Daí no final a mulher chega para o Spurgeon: viu, eu queria cantar para Jesus e você não me chamou lá. Daí o Spurgeon vira para ela e diz assim: olha, eu estou aqui, Jesus está aqui, canta para Jesus agora. Canta para Jesus agora. Talvez essa palavra criativa de Deus seja para nós e para nós cantarmos para Deus no nosso tempo devocional. E talvez também seja algo que a gente cante em comunidade. Mas como? Só depende dele. Então, Deus também é digno de toda a reverência. Se vocês voltarem no versículo 8, ele vai dizer assim: toda a terra tema o Senhor, tremam diante dele. O nome disso é reverência. Hoje em dia a maioria das pessoas não tem reverência à palavra de Deus, ao nome de Deus, a quem Deus é. Eu lembro de Isaías capítulo 6, e ele vai dizer assim: no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, ele estava sentado num alto e sublime trono. E essa é a parte legal, né? Você tem os anjos lá que aparecem, mas a parte legal é assim: quando eu vi o Senhor, eu pensei, estou morto, porque eu sou pecador e vivo no meio de um povo pecador. O que é ter reverência? É saber que há um Deus santo e o quanto que nós somos pecadores. A expressão no Salmo 33 é: temam e tremam diante dele. Mas tem um qualitativo ali: toda a terra. Não é para algumas pessoas, é para todas as pessoas. Deus é digno de toda reverência. Em nossa adoração, em nosso louvor, em nossa vida, como nós agimos, como nós nos portamos. Quinto lugar, toda a criação foi feita por Deus, mas foi feita por Deus para adoração. O versículo 10, depois do 9 que a gente leu lá falando que ele era criador, o versículo 10 vai dizer assim: o Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. O que isso significa dentro do Salmos 33? Versículo 1 ou 3. Cantem, louvem, toquem bem, exultem o nome do Senhor. É esse imperativo aqui, esse é o plano de Deus para nós dentro do Salmo 33. Tá, dentro do macro da história bíblica, o plano de Deus é que toda a humanidade possa ouvir do nome dele. E por isso nós pregamos o nome dele. Por isso nós anunciamos o nome dele. Agora, toda a criação existe para adorar a Deus e louvar a Deus. E é para isso que ele vai dizer: os planos do Senhor permanecem para sempre e para todas as gerações. Eu e você somos chamados para convidar outras pessoas para que adorem a Deus. Há uma interpretação de Gênesis que eu gosto muito, que consiste no seguinte: a terra é como o nosso templo aqui. Eu já estou falando nosso, pastor, o nosso templo aqui. O templo foi feito, a terra foi feita. E daí ele começa a colocar coisas na terra. Lá ele coloca as árvores, coloca os animais. Aqui coloca a decoração, coloca os bancos, coloca os aparelhos de som. E por fim, coloca os adoradores, o ser humano. E aqui por fim nós chegamos também para adorar. O que eu quero lembrar? Existe uma razão pela qual eu e você fomos criados. E essa razão é simples: adorar o Senhor. Essa adoração não deve ser limitada a nós,
não deve ser limitada a um estilo musical, não deve ser limitada a um instrumento musical, mas o máximo possível pode e deve ser usado. Me faz lembrar, eu tenho ido para Tatuí toda quinta-feira, e como lá em Tatuí, você tem instrumento que você nem conhece o nome. Tem instrumento que parece violão, mas é alaúde. Aqueles que aparecem na Bíblia. Tem uns que parece harpa, mas é lira. E tem uns que parece lira, e é outro instrumento que eu nem sei qual que é, e não é harpa. Tem alguns que você olha e pensa assim, isso é uma corneta. E é um trompete. Na verdade, eles são bem diferentes, tá? Foi porque eu não lembrei o nome de outro instrumento aqui agora, tá? Mas você vê uma variedade de instrumentos lá e de sons no qual o ser humano é capaz de fazer a partir deles. Isso demonstra algo que está em Deus e foi passado para o ser humano, que é criatividade. Eu e você temos não somente a habilidade de usar o nosso corpo, mas produzir instrumentos que podem glorificar a Deus e exaltar o nome de Deus. Se você foi uma criança bem comportada na escola, você não fez isso. Mas se você foi um pouquinho bagunceiro, você fez. Você fazia música na carteira da escola e ficava batucando lá. E a professora brigava com você. Como eu era um bom aluno, eu não fiz isso. Eu tentei, Ricardo, eu tentei. O duro é que conhecem já, né, a história passada aí, né? 6º lugar, Deus é digno de toda adoração pela redenção. Os seus planos eternos mostram para nós que existe um fio condutor em toda a Bíblia, que nós chamamos isso de evangelho, que começa desde o início da criação, passa por Gênesis 3, a queda, passa pela cruz e pela ressurreição de Jesus, que nós chamamos isso de redenção, para perdoar o nosso pecado e para quebrar a morte que era sobre nós, e vai até o fim de todas as coisas. Como nós estamos falando de música, eu preciso apresentar esse fio condutor mostrando música em tudo isso. Quando você chega em Gênesis, em especial em Gênesis 4, você tem um personagem lá que é o pai dos instrumentos de metal, porque a família deles trabalhava com ferro. Só que a linhagem na qual ele é presente é a linhagem de Caim. Daí normalmente a gente faz aquela brincadeira, falando que músico e música é da linhagem do coisa ruim. Não é bem verdade, tá? É só mostrando a origem dos instrumentos musicais lá. Só que toda vez que você vai ver o encontro que há entre os patriarcas com Deus, eles constroem um altar. Lembram disso? Abraão se encontra com Deus em tal lugar, ele constrói um altar. Aquele local se torna um local de culto. Isaac tem um encontro com Deus em tal local, ele constrói um altar e lá se torna um local de culto. Jacó se encontra com Deus em Peniel e constrói um altar naquele lugar, lá se torna um local de culto. O que eu quero relembrar? Apesar de ser muito rudimentar, lá tem uma espécie de culto. E todo culto para nós tem música. Todo culto para nós tem música. A igreja sendo perseguida no período bíblico, se reunindo nas catacumbas, eles cantavam Colossenses capítulo 1, do versículo 20 em diante. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o Senhor da criação e tudo mais. O problema de citar isso agora é que vem projeto Sola na cabeça, né? Não dá nem para citar o texto bíblico sem cantarolar a música. Mas quando você chega em Êxodo, você tem já uma separação de pessoas que vão tocar determinados instrumentos musicais, e você tem um tabernáculo no qual todo o povo acampa em derredor do tabernáculo. 3 tribos ao norte é para lá, se não me falha a memória. 3 tribos ao norte, 3 tribos ao sul, 3 a leste, 3 a oeste. E no centro o tabernáculo. Tem 2 aspectos presentes aqui. Primeiro, que a vida precisava ser centrada em torno de Deus. Segundo, a adoração é o centro de toda a existência humana. Jesus deve ser o centro da nossa adoração, o centro do nosso louvor, o centro do nosso culto, mas acima de tudo, o centro da nossa vida. Você continua, daí você começa a ter o período dos juízes / reis.
Daí você tem um Davi que dedilha sua harpa e os capetinhas são expulsos de Saul. E você tem um Davi preparando o culto e separando vozes, separando instrumentos musicais para o momento do culto como ele seria. Ele não constrói o templo, quem vai construir é Salomão. E daí o culto no templo construído por Salomão vai ser um culto pomposo, cheio de música. Daí vamos pular, né? Eu já citei o Salmo 137 para falar do êxodo e o retorno do... Êxodo não, o exílio. O exílio e o retorno do exílio. A gente chega no Novo Testamento. Eu gosto de, toda vez que eu vou ministrar ceia, ler Mateus 26, a partir do 26. Mas eu gosto porque eu gosto de Mateus, claro que sim, mas eu gosto do versículo 30, porque diz assim, lá no finalzinho da ministração da ceia, eles cantaram uma música e saíram para o Monte das Oliveiras. Então tem música presente no ministério de Jesus, eles cantavam naquela época, naquele período. Esse texto pode mostrar isso para nós. Já citei Colossenses para falar das cartas paulinas, e a gente chega em Apocalipse, você tem os seres viventes, os 24 anciãos, e o tempo todo eles cantam, louvam e adoram o Senhor, a não ser aquele período de 30 minutos aproximado em que vai ter silêncio no céu. Mas o que vai ter no céu? Música, adoração, louvor a Deus. Então, a gente já pode marcar um ensaio do nosso grupo de louvor aqui, todos nós, do lado direito da árvore da vida. A gente se reúne, prepara uma música e depois canta lá com toda a comunidade, ensinando eles. Tá bom? Combinado? Estaremos juntos lá. Por quê? Os planos eternos de Deus apontam para a adoração do início ao fim. Redenção para a adoração. Redenção para louvor. Em 7º lugar, Deus é digno de toda adoração. Não, esse é o 6. Sem Deus, a existência humana perde sentido, significado e não consegue viver. O versículo 10 mostra que o Senhor frustra os planos e propósitos dos povos. Em outras palavras, sem Deus não dá. O Salmo 125 começa assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. E você lembrou da música. Eu também lembrei. Por que é importante lembrar disso? Porque lá no final a gente canta assim: não dá, sem Jesus não dá. E a gente tem aprendido que cada pregação que a gente faz, a gente precisa apontar para Jesus. E essa música foi muito assertiva. Cantou porções bíblicas e no final diz para mim e para você assim: sem Jesus não dá. Sem Jesus você não pode se salvar. Sem Jesus você não tem perdão dos seus pecados. Sem Jesus você não consegue viver em comunidade. Sem Jesus a sua vida não tem valor e não tem significado. Em 8º lugar, Deus é a razão da nossa felicidade. Se você ler de novo o Salmo 33, você vai ver que o versículo 1, o versículo 12 e o versículo 21 repete a expressão alegria. E há uma corrente de interpretação bíblica que diz o seguinte: aquilo que Deus deseja falar a nós por meio da palavra dele vai estar repetido para que eu e você possamos absorver de maneira clara isso. Então, em algumas vezes, ele vai falar assim: santo, santo, santo. Acho que Deus está falando de santidade comigo. Outras vezes, ele vai falar assim: uma só fé, um só amor, um só espírito, um só coração. Eu acho que Deus está falando de unidade comigo. Outras horas, a Bíblia vai falar assim: permaneçam em mim, e a minha palavra vai permanecer em vocês. Permaneçam em mim e vocês vão dar fruto. Permaneçam em mim e vocês darão mais fruto ainda. Daí você pensa assim: eu acho que eu preciso permanecer em Jesus, e eu acho que eu preciso permanecer nele para dar fruto. Aqui é o mesmo princípio. Ele repete a palavra alegria para mostrar que Deus é a nossa felicidade. Deus é a razão da nossa existência. Se Jesus não for a nossa felicidade, nada mais é. Eu preciso repetir isso, porque isso é sério. Se Jesus não for a nossa felicidade, nada mais é. Não vai ser o seu carro, não vai ser o seu filho, não vai ser a sua casa, não vai ser a sua banda de rock and roll, o seu instrumento musical. Precisa ser Jesus.
Jesus precisa ser a sua felicidade. 9º lugar, toda adoração é centrada em Deus e não no homem. Do versículo 15 ao versículo 17, se vocês lerem novamente, ele vai falar de pessoas que confiam em si mesmas, confiam na sua força, confiam em reis e confiam em cavalos. O que ele está falando é um termo que hoje em dia ficou na moda. É para você não ser antropocêntrico. Não é para deixar o homem no centro. Não é para confiar em você mesmo. É para você confiar em Deus. Então, se você confia na sua força, há um alto índice de você adorar você mesmo. Ou de você ficar apaixonado por você mesmo. De você passar hora no espelho e pensando assim, nossa, como eu sou bom. Como eu me amo. Como eu gosto de mim mesmo. Vocês estão lembrando de Narciso? Narcisismo lembra uma história grega no qual Narciso recebeu uma profecia. Ele era muito bonito e falou assim, olha, no dia que você vê o seu reflexo, você vai morrer. Então, evite olhar para você mesmo. E um dia ele estava caminhando e ele estava com muita sede e ele para na beira de um lago para tomar água. Quando ele vai fazer um movimento de concha para tomar água, ele vê o reflexo dele e se apaixona por ele mesmo. E ele pula na água para abraçar ele mesmo e morre afogado. Morre afogado. É sobre isso que o texto está falando, para a gente não confiar na nossa força, não confiar em cavalos, não confiar em reis, mas adorar e confiar somente no Senhor. 10º lugar, Deus deve ser adorado pelo seu cuidado constante e rotineiro. Se você ler do versículo 18 até o versículo 19, ele vai falar assim, mas o Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor. Nossa esperança está no Senhor, daí vai dizer, Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Deus está cuidando de nós. Deus está cuidando da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar. Eu estou falando aqui, não tem como eu não citar isso, né? A minha esposa e eu estamos grávidos. 12 anos de casados e agora que a gente teve a gestação, né? Em 2018 nós perdemos e nesse meio tempo não teve nada, nenhuma gestação e teve agora, graças a Deus. E quando nós descobrimos no domingo passado, nós ficamos temerosos, com o coração apreensivo e desde então a gente tem orado todo dia, né? Nada como uma aflição para fazer a gente orar, de manhã, de tarde, de noite, né? Mas o que eu quero dizer é que no meio de tudo isso nós temos confiado num Deus que nos sustenta, que nos guarda e que nos preserva. Num Deus amoroso que tem cuidado de nós. Então o versículo 18 e 19, desculpa o meu egoísmo, é para mim, para minha esposa, para dizer que Deus está sustentando e guardando a gente. Agora, se você leu a palavra de Deus e ela também falou ao seu coração, também preciso dizer que também é para você, que está enfrentando as suas lutas, as suas dificuldades, e eu preciso afirmar que existe um Deus que te acompanha e que não te abandonou. 11º e último lugar. Deus é a nossa esperança. O versículo 18, 19 e 20 repete algumas vezes falando esperança. Esperança é ter a convicção de que no futuro vai ter coisas boas para nós. Eu sei que a gente só vive o presente, nós não conseguimos viver o futuro. Mas Deus já visitou lá e a resposta de Deus para nós é boa. Primeiro, tem a eternidade com Ele. Segundo, tem a salvação. Isso você já recebeu de graça. Então pode ficar tranquilo. Você pode ter esperança no Senhor, que Ele tem cuidado do seu futuro. Algumas coisas que nós planejamos não vai dar certo. E de vez em quando a gente precisa dizer amém para isso. E Deus sabe melhor do que a gente o porquê. Outras vai dar certo. E outras a gente ainda vai abandonar no meio do caminho. Então tem uma expressão que a gente usa bastante em Montemor, que é descansa o coração e coloque a sua esperança em Deus. Ele vai fazer coisas boas para você. Então, para a gente caminhar para o fim, eu preciso dizer algumas coisas. A adoração não é para impressionar pessoas. Então, já que nós somos um ministério de louvor, eu preciso dizer que você não está aqui para impressionar a pessoa que está do seu lado
com vários melismas, drives, vocálises ou qualquer coisa parecida com essa. Adoração também não é competição. Nós não estamos aqui para dizer fulano de tal canta melhor, fulano de tal toca melhor, fulano de tal conduz a adoração melhor. Nós estamos aqui para ser um conjunto e juntos apresentarmos algo para Deus. E ainda pensando nisso, eu preciso dizer que a adoração é uma disciplina espiritual. O Richard Foster escreveu um livro intitulado Celebração da Disciplina. E ele fala de disciplinas interiores e disciplinas exteriores. Uma dessas disciplinas que ele trabalha é a adoração. E ele diz o seguinte: eu e você várias vezes não queremos adorar a Deus. E uma das razões principais é porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Então, em algumas situações, você precisa se forçar para adorar a Deus. Por isso, disciplina. E daí é algo que você faz constantemente para que dê certo na sua vida. Ainda pensando no fim, se Deus não for a nossa alegria, nada mais vai ser. Se você não está feliz com a salvação, se você não está feliz com a igreja, se você não está feliz com a vida comunitária, nada mais vai preencher a sua felicidade. Somente Deus. Terceiro, todas as nossas canções precisam ser pedagógicas. Precisam ensinar. Precisam falar coisas que a gente vai sair daqui aprendendo. A gente vive numa sociedade que é muito impactada pelo sentir. E daí a gente vai embora pensando assim: nossa, eu senti hoje a pregação do pastor, foi muito boa. Deu aquele arrepio aqui assim, ó. Daí você pergunta para a pessoa: o que você aprendeu? Não lembro. Mas o pastor estava na unção. As nossas canções, as nossas músicas, a nossa pregação precisa ser pedagógica. Você precisa sair daqui entendendo que você precisa confiar nesse Deus que fala para você adorar a Ele. Confie nele, creia nele. Vale a pena. Vale a pena. Quando eu estava falando de alegria e depois quando eu falei de esperança e falei que as palavras repetem, eu lembrei de uma expressão da pedagogia, que é reforço pedagógico. Por isso que eles repetem sempre e várias vezes, para que aquilo fique na sua memória e vá para o seu coração, e você não se esqueça daquilo. Então a gente precisa repetir algumas vezes para vocês entenderem e aprenderem, todos nós nesse sentido. Quarto, e eu ia fazendo quarto com 3, assim, eu estou cheio disso. Ontem eu estava pregando para os jovens e adolescentes, eu falei 3 e fiz 2. Agora eu ia falar 4 e fiz 3. Eu estou muito bom com os números e gestos, viu? Muito visual. Quarto, precisamos compor canções para o nosso Deus. Eu preciso deixar um desafio para vocês aqui. Eu preciso deixar um desafio para o pessoal que conduz a adoração do ministério de louvor como um todo. Precisamos compor músicas. Precisamos cantar músicas nossas. Precisamos cantar aquilo que Deus tem dado para nós. Quinto e último, e aí eu vou encerrar. Adoração não é somente as nossas músicas, mas inclui boa parte delas. A gente gosta de falar que a adoração é um estilo de vida, é sim, mas inclui as nossas músicas. Inclui aquilo que você ouve no seu carro, inclui aquilo que você ouve na sua casa, aquilo que você coloca para os seus filhos ouvirem. Meus irmãos, a gente precisa colocar esmilinguido para as nossas crianças de novo. 3 palavrinhas. As nossas crianças precisam ver aquela história de Jesus. Vocês lembram? Passava no SBT, domingo de manhã. Eu assistia antes de ir para a escola dominical. A gente precisa voltar a colocar para os nossos filhos boas canções bíblicas. Tem um grupo bom lá em Montemor. Vocês podiam ouvir depois. Uma banda boa lá de Montemor, Restify. Precisa ouvir músicas que adorem a Deus. Aqui na nossa região, em Limeira, tem Purples, banda Purples. O filho do presbítero Marçal, no projeto Sola. Oficina G3, Resgate, Fruto Sagrado. Falei baixinho, tá? A gente precisa voltar a ouvir boas músicas nos dias de hoje, que adorem e louvem o nome do Senhor. Amém? Eu falei demais já. Nós temos uma última música para a gente cantar. O nome dela é Pedra.
O Patrick vai poder falar um pouquinho melhor dela. Deixa eu chamar os meninos para virem aqui.